No primeiro ano do seu reinado, no Assuero, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Amém? Olha bem, o que Daniel estava fazendo? Daniel estava meditando sobre a palavra de Deus. Aí veio o que nele? Veio o entendimento. Quando você medita sobre a palavra de Deus, vem sobre você o entendimento. Você vai entender coisas que você não entendia. Então, ele meditando no livro de Jeremias, ele entendeu que as assolações que estavam sobre Israel eram de 70 anos, e ali o tempo estava determinado, mas alguém teria que fazer algo. Então, o que Daniel fez? Ele, após ter entendido, é isso que nós devemos fazer, buscar a Deus em oração sobre a palavra de Deus. Não é sobre o que está no coração do homem, na lógica humana, mas no que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, entenda isso, ela é a linguagem espiritual. Devemos orar sobre a palavra. Quando oramos e meditamos sobre a palavra, o que vai acontecer? Vem o entendimento, um entendimento que vem da parte de Deus. E após receber o entendimento, nós vamos tomar atitudes, nós vamos agir. Como? Daniel aqui, o que ele fez? Voltei o meu rosto ao Senhor Deus. Pronto. O que ele fez? Voltou o rosto para Deus. Para quê? Para o buscar com oração e súplicas. Então, olha bem, tinha um problema sobre toda a nação. A nação estava sofrendo, então, sob o jugo de dominadores. Então, o que Daniel fez? Ele voltou-se para Deus. Olha bem, quando as pessoas têm problemas, o que elas fazem? O que fazem? Pela lógica humana, elas começam a murmurar, começam a reclamar, começa a colocar culpa nos outros ou culpa em si mesmo. Mas o que devemos fazer? Nós precisamos de solução, nós devemos buscar solução, e Deus tem toda a solução que nós precisamos. Ele é um manancial. Então Daniel aqui faz o que? Voltei o rosto ao Senhor. Quer dizer, não fique falando do problema, fale ao problema, Fale ao problema, buscando a Deus, buscando o entendimento. É isso que nós devemos fazer. Para o buscar com oração e súplica. Quer dizer, ele foi usar o quê? Ontem nós falamos a respeito disso. Arma espiritual. A falar com Deus. Quando você fala com Deus através da oração, através da palavra, Deus vai falar com você. É um diálogo. E com jejum. Aí ele jejuou, porque a situação era grave, então ele precisava se quebrantar. O jejum não é moeda de troca. A pessoa acha que pelo jejum está fazendo um sacrifício, está pagando algo, para Deus fazer. Não. O jejum ele serve para quebrantar nós, para a gente ficar mais receptivo à ação de Deus, aos ensinamentos de Deus. O jejum serve muito mais para nós do que para Deus. A verdade é bem essa. Então, buscar em oração. Quer dizer, você está com problema? Tem oposições? Tem dificuldades? O que você deve fazer? O que você tem feito? Tem chorado? Eu chorei na presença de Deus. Deus não se comove com lágrimas. Ele não se comove. Ele vai se comover quando nós praticarmos aqui. Daniel seguiu todos os passos que nós devemos seguir. O que está escrito, registrado nas Escrituras, é para o nosso ensino. Para o nosso ensino. Por isso, Deus age assim, Deus quer desta forma.
Então, primeiro, meditou na palavra, buscou, veio o entendimento, aí ele se voltou para Deus para o buscar em oração e súplicas. Você levou a Deus e abriu a boca, falou com Deus, né? Para o buscar com jejum, né? Pano de saco e cinza. O jejum, pano de saco e cinza, eles servem para quê? Porque o que está escrito? Aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado. Fulano me humilhou, eu sou de Deus, Deus vai tomar atitude. Não, é aquele que se humilha, que é humilhar a si mesmo, né? Então, o que ele fez? Ele jejuou, né? É uma forma também de humilhar-se diante de Deus, né? E com pano de saco. O pano de saco é um pano roto, né? É um pano que não apresenta você, que não dá apresentação a você, né? Ele é roto, ele não traz. As pessoas usam as roupas para ter o que? Uma compostura, né? Um atrativo para si. Na verdade, a roupa é um ornamento, né? Ele se despe desse ornamento e coloca pano de saco que não tem atrativo e beleza alguma, né? Pano de saco e cinza, mais ainda, né? Ao invés de estar aí perfumadinho, bonitinho, ele se senta sobre a cinza, põe cinza na cabeça, né? Demonstrando que está se humilhando. Quer dizer, eu estou diante do trono de Deus, eu entro diante do trono de Deus com humildade, né? Mas quando você entra diante do trono de Deus, você entra com confiança. A confiança. Por que você vai buscar a Deus? Por que as pessoas muitas vezes não oram, não buscam a Deus diante dos seus problemas, diante das situações diversas, né? Por que não fazer isso? Porque não estão crendo que Deus tem a solução. Deus tem toda a solução. A palavra diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que às vezes você foi se dedicar à oração, à súplica, né, para buscar uma solução, Ele vai dar a solução, Ele vai ser favorável a você, Ele vai dar a saída. Pode muitas vezes não ser a saída que você quer, mas é a saída que Deus está preparando para você. E a saída que Ele dá, a solução que Ele dá, é a melhor que tem. Então, orei ao Senhor meu Deus. Orei a quem? Ao Senhor. Ele não ficou murmurando, não ficou choramingando, não ficou maldizendo, né? Como Jó fez, amaldiçoou o dia que nasceu, que o aborto era melhor do que ele, né? Não, ele não fez isso, ele buscou ao Senhor, né? E o que ele fala aqui? Confessei. Olha bem, essa confissão aqui, né, pode ser a declaração da palavra, mas pode ser também o reconhecimento das suas próprias faltas, das suas transgressões, né? Somente quando reconhecemos as nossas faltas, Deus tem como agir, porque aí nós entramos em acordo com Deus. Não é nos acusando e nem acusando os outros. A acusação não vem de Deus, vem do diabo. Então precisamos o quê? Reconhecer, confessar. Confessei e disse: Senhor, né? Olha que ele fala assim, ele reconhece, né? É uma forma de confissão, ele reconhece que Deus é um Deus de aliança. Nós temos aliança com Deus, Deus tem uma aliança conosco. Quer dizer, quem tem aliança tem compromisso, né? Então Deus tem compromisso com a gente, e nós vamos ter compromisso com Ele, que Ele é um Deus de aliança e de misericórdia para aqueles que o amam. Olha bem, então Deus vai te tratar com misericórdia, porque se Ele não tivesse misericórdia, né, nós já teríamos sido consumidos. Porque as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Então, Ele não vem com a condenação sobre nós, porque nós o que? Daniel fez o que? Meditou, recebeu o entendimento,
voltou-se para Deus e foi buscá-lo com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza, né? Então ele orou ao Senhor e disse: Deus grande e temível. Sabe o que ele está reconhecendo? Que Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder sobre a tua vida, sobre tudo e sobre todos, né? Que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Quer dizer, você ama a Deus, né? Se esforça na santificação, na santidade, né? Amam a Deus, amam os seus mandamentos, né? Então ele está dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, que quer dizer que Ele tem todas as soluções, que Ele tem todo o poder de fazer e desfazer, conforme Ele quer. O que Ele diz? Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha bem, né? Não se achega a Deus com acusações sobre si mesmo ou sobre as outras pessoas. Não, Deus vai ter a solução, né? Em Deus, que é o Todo-Poderoso, nós vamos encontrar misericórdia e favor, mas nós precisamos reconhecer aonde nós transgredimos. E ele nem usa, né? Eu tenho pecado, ele temos, que é ele e a nação toda. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Quer dizer, Deus vem falando. Quer dizer, para nós aqui agora, né, nós temos as Escrituras, nós temos a palavra de Deus, então Ele tem falado conosco, né? Agora, se transgredimos, se pecamos, né, vem problemas, vem juízos, mas nós podemos reverter essa situação. Reverter como? Reconhecer, confessar, né? Por exemplo, uma nação inteira, né? Governantes desviados de tudo, nós vamos acusá-los? Não, nós vamos confessar os pecados dele como nossos também. Toda a nação pecou, é o que Daniel faz. Mas aí ele confessa, né, que transgrediu, que pecou, ele e toda a nação, e ele reconhece que, né, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Quer dizer, nós pecamos, nós transgredimos. Ele confessa os pecados, mas ele reconhece que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de misericórdia, de favor e de graça. Então ele vai se tornar favorável, porque ele não está olhando para si mesmo, ele não está olhando para as coisas, ele se voltou para Deus. Ele não está olhando os seus recursos, as suas lógicas, as suas justificativas, porque o homem tem esse problema de querer se justificar. Não, transgressão é transgressão, pecado é pecado. Então ele reconhece Deus como Todo-Poderoso, a verdade é essa, né? E reconhece que Deus é misericordioso, e reconhece que Deus vai se tornar favorável, porque Deus não quer destruir, Ele quer arrependimento e que nós voltamos para Ele, né, e o busquemos. Então ele fala: a nós pertence o corar de vergonha. Quer dizer, ele se sentiu envergonhado diante dos pecados, né, que ele está confessando diante de Deus. Ao Senhor nosso Deus pertence o que? Misericórdia, né? Se não fosse pelas misericórdias de Deus, ninguém teria acesso, né, a Deus, ninguém se livraria, né? Ninguém se salvaria, né? Então ele tem misericórdia e favor. Então o que nós devemos fazer? Ter confiança de que ao ativar as misericórdias de Deus, o perdão de Deus, né? Deus aí tendo arrependimento, não só dos nossos próprios
pecados e transgressões, mas de todo o nosso povo, de toda a nossa gente, né? Ele vai se tornar favorável. Ele precisa de alguém que concorde com ele na terra, porque se ele está falando que é transgressão, que é pecado, é porque é. Então não adianta nós nos levantarmos em acusação de uns contra os outros, ou acusar a nação, ou acusar o governo. Não, confessamos, reconhecemos. Aí ele fala assim: opa, concordou, nós estamos de acordo. Aí ele vai usar o que? Misericórdia, graça e favor. E nisso, né, na graça e no favor, vai ter a solução. Nós devemos buscar em Deus, e Deus tem a solução. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, né? Ele vai perdoar, né? Ele quer pessoas com o coração quebrantado, que se arrepende, é isso. Agora, se a pessoa ela recalcitra, né? Ela tem obstinação, quer dizer, ela está no erro, né? A nação está no erro e as pessoas ficam se justificando, então Deus não tem como agir. O Deus não tem como agir, mas Ele vai agir, dar a solução quando alguém, né, segue aqui os passos dessa oração de Daniel: confissão, reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, reconhecer que Deus guarda a aliança daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, e o perdão, pois temos rebelado contra Ele. Reconheceu que entrou em rebelião contra Deus e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Então nós vemos os passos aqui de Daniel: entendimento na palavra. Ele estava meditando na palavra, porque as pessoas vão orar, elas começam a fazer oração com o seu próprio linguajar, com a sua própria lógica, mas a palavra espiritual é a palavra de Deus, porque na palavra de Deus ele retrata a sua vontade. Não tem isso no Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha bem, a palavra de Deus traz a vontade de Deus. Agora, nas orações, pela nossa lógica, né, pela a nossa mente, ela quer que seja feita a nossa vontade. A nossa vontade. Agora, nós podemos querer a nossa vontade, mas que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. É um acordo, né? Então, seja feita a sua vontade. Na palavra de Deus está a vontade dele. Então eu vou orar sobre a palavra de Deus, que é a linguagem espiritual. Então eu não vou ter como fugir da palavra na oração. Eu vou estar de acordo com a palavra e eu entro de acordo com Deus, né? Aí Deus se torna favorável, né? Para que isso aconteça, o que diz a palavra? Perdoa, confessa, arrepende e deixa, não é isso? E reconhece o senhorio de Deus, reconhece Deus como todo-poderoso e confia nele. Aí você entra com confiança, porque você tem uma base da sua fé, que é a linguagem espiritual, que é a palavra de Deus, né? Se humilhou, né? Se humilhou, quer dizer, não foi derrogado, soberbo, não, né? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem se humilha, né? Ele exaltou Deus, né? Reconheceu a aliança, a misericórdia, o poder e o favor de Deus. E reconheceu uma transgressão, que não deu ouvidos àqueles que falaram da parte de Deus, né? Reconhecer a justiça de Deus, que Deus é justo. A justiça de Deus, ela se estabelece quando confessamos. Não é que Deus vai punir a transgressão, Ele vai punir, Ele vai castigar. As pessoas falam muito disso, não é que Deus castiga, não é isso? Com base na justiça humana, própria humana, né? Mas Ele perdoa, Ele quer arrependimento, Ele quer novidade de vida. Transgredindo,
mas agora nós mudamos, nós reconhecemos, não é? Então aí nós obtemos misericórdia e perdão, né? E então isso vem de uma humildade. A humildade não é, né, pessoas que aceitam tudo, aí que se anda curvado, faz uma carinha de santo, não é isso. Ser humilde é estar de acordo com a palavra de Deus, não contestar a palavra, porque é Deus falando. Como é que você vai contestar Deus? Como é que você vai falar que Deus está errado? Deus nunca erra, né? Porque Ele é perfeito. Então Ele deixou a sua palavra. Então nós, como humilde, aceitando a palavra, aí nós vamos obter vitórias, né? Nós somos o quê? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Ele é o verbo é a palavra. Então nós só vamos obter vitória de acordo com a palavra de Deus. Fora disso, né, vai ter um problema aqui, outro acolá. E submissão a Deus, né? Reconhecer que Ele é o Senhor. E ter o que? Sobretudo, confiança de quando você agir assim, né, Ele vai se tornar favorável, Ele vai te dar solução, né? E Ele vai responder de forma favorável. Você vai encontrar favor de Deus. Glória a Deus, né? Então Daniel seguiu esses passos, meditando na palavra, e entendeu. Quando você medita na palavra, você vai entender, né? Isso é: clama-me a mim, responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então vem o entendimento. Está em transgressão, está em problema, está em dificuldade, né? Volte o rosto para o Senhor, busque a Ele, né? Olhe na palavra, medita, né? Entre em acordo com Ele, confessa, né? Se humilha e confessa e, né, busque-o, e Ele vai se tornar favorável. Essa oração de Daniel livrou a nação de Israel do jugo dos seus inimigos, livrou uma nação. Enquanto as pessoas têm problemas, barreiras, dificuldades, elas ficam o quê? Murmurando, reclamando, né? Conversando uns com os outros, querendo buscar solução nas outras pessoas. Mas o trono de Deus tem toda a solução. Nós vemos aqui, pela oração, né, mudamos situações, né? Ontem falava sobre a oração de Ana. Ana era estéril, mas ela buscou o Senhor. Ela foi tida por embriagada, né? Tamanho fervor que ela teve na oração, apresentando diante de Deus. Pediu um filho, né? Deus deu para ela a Samuel, que foi sacerdote, juiz, profeta, né? E assumiu também de governo, de rei, né? Quer dizer, ela fabricou na oração, né, um filho que honrou a Deus e que foi extremamente usado por Deus. Você vê Elias, né? Falamos também de Elias, né? 7 vezes orando ali, né? Orando ali até que obteve um sinal do céu, né? Então ele mudou a situação de seca de 3 anos e meio. Então ele vai buscar a Deus, ele se humilha, ele põe a cabeça entre os joelhos e ora. Temos feito assim. A palavra vai nos ensinar, a palavra está nos ensinando. Paulo e Silas, né, está recapitulando a palavra de ontem. Paulo e Silas presos, né, com as mãos, os pés presos, e no cárcere interior, no mais profundo cárcere, né, não tinha solução. Como é que vai tirar ele de lá? Como é que ele vai sair? Ele não sai, né, pela lógica humana, pelo poder humano, pelo poder do governo, né, que o levou à prisão. Mas o que eles fazem, Paulo e Silas? Eles oram lá na prisão, meu caro, né? Oram e louvam a Deus. O que acontece? Todos os portões se abrem. Tremeu o lugar, deu um terremoto no lugar.
todos os portões, todas as grades se abrem. Quer dizer, a oração provocou uma mudança na situação, né? Então, que nós venhamos meditar mais e mais, né? Nessa oração de Daniel, que nos ensina como nós devemos fazer. Para isso, a palavra de Deus, né? Que Ele nos ensina, porque a nossa atitude diante de Deus me ensina, Senhor, porque Ele é o mestre dos mestres. Ele fala: eu serei o seu mestre. Então Ele é o mestre do mestre, né? O que nós sabemos? Muito pouco, mas Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Então, o problema que as pessoas passam, né, não vê solução, mas no Senhor está a solução. A questão é essa, está a saída, né? Eu vejo, né, muitos, né, tendo até acusação sobre certas situações, mas olha, né, vamos buscar a Deus, Deus vai dar a solução, né? Daniel que teve a solução para toda uma nação. A atitude de Esther na oração e no jejum, né, de 3 dias, o que provocou? O livramento de toda uma nação. A oração de uma pessoa muda a situação de uma nação, quanto mais da nossa vida, da sua vida, para a glória de Deus. Siga esses passos, né? Não entre na vala comum dos que não creem. Confie em Deus. Ele se deixa achar por aqueles que o buscam. Ele se deixa achar, né? E Ele traz todo o livramento, toda a solução que você precisa, né? Então não temos razão para murmurações, né? O que mais há no mundo é murmuração. Crise, está difícil, Não, Senhor, não? Vamos praticar conforme o modelo da palavra de Deus, que Ele vai se tornar favorável, vai dar a saída e a solução. Deus tem sempre a solução para aqueles que o buscam. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Você encontrou a fórmula da solução. Seja abençoado, seja curado, seja abençoado em nome de Jesus. Receba essa palavra, que ela fique gravada no seu coração, no nome de Jesus, para a prática, em nome de Jesus. Amém?